Bom, gente, hoje nós estamos aqui reunidos, nós vamos falar um pouco sobre o livro Possessão. E nós estamos aqui com o autor de um dos contos, professor Rafael. Tudo bom, gente? Sou professor de inglês aqui na escola. Escrevi um conto para essa antologia de terror, possessão. Todos os contos têm relacionado com possessão. O meu eu escolhi abordar mitologia nórdica e folclore escandinavo e vai falar um pouquinho sobre ele. Primeiro, vamos apresentar aqui as pessoas que estão aqui participando desse podcast. A gente está com as alunas que leram aqui. Poderia se apresentar para tu? Oi. Nome e sala? Oi, eu sou a Esther, do nono A. Pode para tu? Meu nome é Jean e eu sou do nono B. Eu sou a Rafaela, do nono B. Eu sou a Áquila, do oitavo B. Prazer, gente. Então, como a gente começa? A gente começa fazendo um resuminho? Não, nós vamos mediar agora uma conversa sobre o que eles acharam do texto. E nosso podcast é a primeira vez que a gente está fazendo com um autor. Então, ao mesmo tempo que eu quero que vocês falem da impressão do livro, vocês podem fazer perguntas para ele, tá? Rafa, começa falando um pouquinho sobre o conto que o Pro escreveu. Ou do jeito que você quiser. O conto ele é um texto bem construído, tanto a parte de terror quanto o desenvolvimento dos personagens. Eu gostei bastante de como certas partes foram bem detalhadas, com bastante descrição dos personagens, da criatura citada no texto. E eu gostei muito E do que se trata, Esther? Um pouquinho a história. Onde é passado, o tempo? O início da história, o contexto mesmo, começa em uma aldeia da Europa, onde começam a acontecer várias catástrofes e desgraças. E eles colocam a culpa disso e o bebê da mulher que nasce deformado, como se ele tivesse uma maldição. Quer adicionar alguma coisa então? Pode falar, pode ir então. E aí, nessa maldição, eles sacrificam o bebê em forma de modo de tornar a maldição que está dentro do bebê voltar à vida que estava sendo detonada na aldeia. Isso se passa num tempo presente ou num tempo passado? Esse primeiro acontecimento se passa no passado. Aí corta para a protagonista da história. E depois que ela presencia tudo isso na aldeia dela, ela decide se mudar para o Brasil. Para recomeçar. Isso, para recomeçar a vida dela longe disso tudo que aconteceu. E a mãe desse bebê? Só quando fazer ele... uma adendo aqui do período histórico, foi um erro meu, porque eu não coloquei nenhuma marca temporal. Mas você tem noção mais ou menos de quando se passa? São em séculos? Eu acho que 1800, exatamente isso a minha ideia. Era meio que... por causa da maldição da criança, por ele ser deformado, então foi mais ou menos durante essa época. Sim, a única coisa que eu coloquei que poderia dar uma apontada assim foi a desmembração da província de Curitiba, do Paraná. Aí dá pra colocar no meio do século XIX. A protagonista foi pro Paraná, né? No Brasil. Que foi eu peguei também, eu sou historiador também, né? Fui formado em história. Aí eu pego muito desses aspectos históricos para adicionar na literatura mesmo. E ao mesmo tempo você... Dá uma pauta de onde está se passando, Sim. quando está se passando, Sim. momentos históricos, ao invés de colocar datas específicas. Por mais que envolva fantasia, envolva terror, é legal dar um aspecto de real, um aspecto de história, uma história que aconteceu de verdade. E o bom da história, quando a gente está lendo, está vivenciando, a mente da gente já cria o espaço, né? O Theo já criou exatamente no passado 1800, porque as atitudes dos personagens, o panorama que ele é vivido, apesar do professor não ter mencionado a data, vocês já conseguem se situar mais ou menos nessa época, porque a gente vai viajando e vai visualizando, né? Por isso que o bom da literatura é isso, é uma viagem que a gente tem lendo o livro. Agora vai abrindo e vai expandindo uma forma de ver esse conto e entender o que está acontecendo sobre a história e tal, pela nossa imaginação. E no terror, em literatura de terror, tudo é imaginação, né?
Você não tem uma imagem para dar um susto, você não tem nada para te pegar de surpresa. É a narrativa que vai te colocando nesse mundo, você vai se imaginando, se colocando na cabeça do protagonista. Eu começo a história com a própria protagonista, vendo a situação que ela vai se tornar. Pode dar spoiler? Pode, né? Pode. Que ela tá pensando em matar o bebê dela e ela se coloca na situação. Por que eu cheguei nesse lugar? Aí você começa a narrativa. Eu acho que a narração detalhada passa uma tensão, porque você vai lendo e você vai sentindo o que a protagonista sentiu. Quando ela fala, quando ela viu o bebê dela se transformar em outra coisa e o coração dela se partiu, você consegue sentir o que ela sentiu só lendo a narração. Como se você entrasse na pele do personagem. Exatamente a ideia. E apesar dela ter esse sentimento de dúvida, ela consegue demonstrar amor pela criança? Ela diz que no livro, ela diz no livro que ela, por um momento, ela sentiu uma tristeza, mas ela já sabia que o bebê dela em si já tinha passado, já não era mais a criança dela. tinha partido há muito Então, tempo. esse negócio que você consegue sentir o que ela sentiu, você consegue entender que ela fez aquilo porque ela já entendia o que estava acontecendo. Um desafio que eu gosto muito de exercer quando estou escrevendo ficção é fazer personagens que estão à beira da loucura. Como você descreve com calma, com racionalidade, a descida para a loucura. O jeito que ela encarou o bebê pegando fogo e como ela reagiu àquilo passa uma sensação de que já não era mais uma pessoa sã, ela já tinha saído da realidade, ela já não era mais ela. Exatamente isso. E professor, quando você, antes de você iniciar a escrita, né, quando você parou para pensar um tema, o que veio à sua cabeça? Qual inspiração você teve para chegar nesse ponto que todo mundo adora quando lê? A principal demanda foi a própria antologia. Abri o edital, possessão, li o edital do que se tratava. Aí eu pensei, todo mundo vai fazer possessão demoníaca, possessão, aquele catolicismo já batido, vamos fazer uma cópia do Exorcista, do filme. Aí eu pensei, o que eu posso fazer diferente? Aí eu gosto muito de recorrer sempre à mitologia. Mitologia, folclore, porque são histórias que as pessoas contaram durante milênios, sobreviveram à nossa era, não foram escritas, foram passadas de boca a boca, então alguma coisa de bom tem naquilo ali, o valor está lá, a gente tem que lapidar, né? Aí vocês já conheciam Changeling, o nome do bichinho? Ele é do folclore escandinavo, ele também tem um pouco na mitologia europeia de um geral, que ele é basicamente a ideia de que algum ser sobrenatural possui ou rouba o bebê de uma pessoa. Por descuido, porque deixa abandonado, porque por alguma doença às vezes pode dar. Todo folclore a gente tem que ficar claro. Todo folclore ele é baseado em algum acontecimento real, né? Alguma experiência que a pessoa teve de lidar com alguma coisa que não soube explicar e a história foi criada em cima. Aí, nesse caso escandinavo, é um troll. Tu me perguntar se vocês já sabiam. A palavra vocês sabem o que é. A protagonista fala descreve. Em outras mitologias, os folclores, outros países, eles usam fadas. A fada que a gente tem hoje dos filmes da Disney é só uma face. Exato. Fada é um bicho traiçoeiro. É o Saci Pererê deles. É um bicho traiçoeiro, é um bicho que prega peça, que é genioso, que tem debochado às vezes. Então é isso. Do troll. O que vocês podem falar do troll? Vocês já sabem do A protagonista ele descreve um troll com uma criatura fedorenta, deformada, que grunge, faz barulhos que não são humanos. Se arrasta pelo chão. Sim. Falando sobre criatura, a gente também tem digamos que um bicho desse também na nossa cultura brasileira, só que ele é o porco seco, né? Não é um humano que ele era tão ruim que quando ele morre, nem o céu nem o inferno aceitam ele, então ele fica vagando e o propósito dele é encontrar um outro corpo pra entrar e continuar o seu legado de maldade. Sim. Esse corpo seco, essa narrativa de seres que não morrem, tem também na Europa, tem também na África. Isso que é legal, a gente se conecta como ser humano. Mesmo culturas que não se conheciam, né? A cultura caipira, de uma forma geral, brasileira. Com a cultura europeia, com a cultura africana. Mesmo assim, você tem narrativas que se assemelham porque são instintos do ser humano. São coisas que a gente se sente em comunidade, se passaram para frente e a narrativa vai juntando. Seria uma intertextualidade? Eles se conversam Sim, entre sim. eles, né? Mesmo assim, não tendo essa intenção, os textos se conversam entre si. A Rafa acabou de fazer uma conversa, né? De outro livro que ela leu. E uma pergunta que não quer calar. Você
para escrever esse texto, você teve que ler muito, né? Sim. Você demonstra um grande conhecimento de vários assuntos para criar um texto. Sim. Esse pré-requisito é essencial sempre para um bom É texto? fundamental. Você ser uma pessoa letrada, ser uma pessoa que gosta de conhecer culturas diferentes, gosta de ser textos diferentes, já é uma primeira obrigação, é o zero, é o passo zero. O passo 1, que é você saber do tema do livro e fazer a pesquisa, é mais importante também. Você tem que ir atrás de... Tipo, a imagem, a narrativa dificilmente vem na sua cabeça pronta. Você tem, às vezes, uma ideia. No momento de vocês que eu já tinha uma ideia de como que era o Changeling, o que eu queria fazer na história. Mas o período histórico que eu queria abordar, a cultura europeia, a folclore nórdico, escandinavo, que eu queria abordar, também tive que pesquisar, vídeo, literatura, quadrinho, tudo vai ajudando. Você sentar e escrever é o passo 3, 4, quando que tudo isso já está fundamentado. E mesmo assim, na mesma literatura, você para assim, tipo, e agora? Volta na pesquisa, continua de novo, e aí termina. Quando você começa um texto, você cria os personagens e tal, há um momento em que o personagem fala, eu não quero ser isso, e na sua cabeça você muda? Ah, com certeza. Quando que você definiu bem assim o conflito, definiu os personagens, eles vão tomando vida. Eles vão tomando decisões próprias. Você tem uma ideia mais ou menos de uma personalidade, você geralmente se baseia em pessoas que você já conheceu, em personalidades históricas também. Então ele vai meio que respondendo aos próprios conflitos. Você sempre vai deixando também um pouco de liberdade para trabalhar os personagens. E no fundo, rascunho, você vai mudando o texto e continua. E tem hora que você se surpreende com o caminho que ele quer tomar. Total, várias vezes aconteceu. Isso é muito legal, né? Você cria o personagem e ele cria a vida dele. Mesmo ele sendo o autor, mas ele passa a ter a vida dele, né? Então vocês aqui no nosso grupinho, que vocês leem bastante, se vocês pensarem um pouquinho de cada livro que vocês leram, vocês vão criar os personagens de vocês. A Áquila, eu sei que ela escreve, a Esther escreve, né? Vocês duas eu não sei, mas elas têm o hábito de escrever, elas criam já os personagens. Legal. Né? E isso é bacana, porque elas já estão aprendendo a dar vida aos sentimentos delas. Os seus personagens vai falar muitas vezes no seu lugar. E você vai falar, nossa, eu mesmo não tinha parado para pensar nisso. E o seu personagem vai agir e vai mostrar para você. Pode falar. Uma vez que eu estava escrevendo e estava fazendo o meu personagem e percebi como que ele poderia, parecer algumas coisas comigo que eu não vi em mim. E que, ele trouxe Essa forma de ponto de vista. Legal. Tem muita gente que fala que escrita é um pouco de terapia também. Você coloca lá os seus tormentos, suas raivas. Dizem para diários, né? Sim. Escrever, você quando escreve e acha que ninguém vai ler, é a melhor terapia que você tem. Porque você consegue ser sincero com você mesmo, você não se julga e não espera o julgamento de ninguém. Então quando você está escrevendo, não é, Pro? Sim, É exatamente isso, né? E aí eles vão criando a vida deles. E no ponto de terror do professor, eu percebi que vocês pegaram muita essência, né? Da história, do tempo, do espaço. Mesmo sendo de terror, vocês se apegaram a algum personagem especial? Eu acho que a Margaret. A Margaret. Eu acho que ela teve uma. Eu acho que ela sofreu uma dor muito forte. Porque ela era mãe, né? Hum. Ela viu o que aconteceu com o filho dela. E ela viu quando jovem, lá no país dela, fugiu daquilo e isso perseguiu. E Isso... mesmo assim ela conseguiu ter a liberdade, sabendo, mesmo sendo o filho dela, ela sabia que não era mais. Ele já tinha partido há muito tempo. Ela teve a consciência de que ela tinha que fazer isso ou alguém ia fazer. Consciência e coragem, né? Porque você jogar o que era seu filho, né? Na fogueira, não é pra qualquer Ela já não enxergava mais o bebê dela. A gente não vai falar que ela tinha muito psicológico. Ela já não tinha, mas... Nesse caso ela já não tinha, mas a forma que ela, como a narrativa é explícita, é de uma forma, o terror é muito bem escrito. Muito obrigado. Como a história contada, como esse pássaro, muito Alinhada de uma forma muito. ele mistura um gore, mas que não fica maçante, não fica algo ruim de ver. Você consegue... Algo toda hora que explícito. É algo que
você lê aí, você percebe que foi algo muito tenebroso, Uhum. você percebe que também foi muito bom. Vou dar uma dica para elas que estão começando a escrever, para fazer essa prática. O segredo para fazer um gore assim que não é enjoativo, você faz uma narrativa completamente racional. Não, Você explica para escreve quem está as nos ouvindo coisas. o que é um gore. Gore, para quem não sabe, é um termo americano que é uma violência mais explícita, uma violência gráfica que envolve Reais ou fictícios. defenestração do corpo, envolve coisa bem visual mesmo. Isso é um gore, é um gênero dentro do terror. O segredo é você fazer uma narrativa sóbria, uma narrativa racional, para abordar depois o gore, porque você vai ter esse choque de realidade. E aí você volta para a racionalidade de novo, quando acabar o gore. Você não fica sempre dando soco, dando soco, dando soco, dando soco. Você amacia, dá aquele soco e volta. E terror, né, principalmente, termina com soco. E aí acaba. Exato. Vocês falaram que a mãe do bebê já não era muito normal. No decorrer da história, ela aprendeu alguma coisa com o que aconteceu com o bebê dela? Ela teve mudança de atitude? Ela não teve essa mudança porque eu acho que não tem muito tempo. A única mudança foi de louca pra realmente Ela é realmente insana. Ela já não era muito sã, mas aí ela viu o bebê dela assim, ela simplesmente continuou naquele surto psicótico na mente dela que ela ficou em transe. Parecia que ela já não estava mais ali, então ela só é presa, só fica lá no porão. Tanto que ela fala, ai, acho que enquanto eu estava olhando meu filho, meu marido entra e pergunta, o que você fez? E ela fica E ela parada olhando. e ele chorando e ela sem nenhuma reação, além de umas lágrimas caindo. E quando ela está Deixa eu dar tendo... um dentro, professor. Também gosto de trabalhar nesse texto a ideia da saúde mental feminina no passado, porque não existia. As pessoas passavam. ela no porão. Exato, era isso que resolvia Se ela tava qualquer bem ou transtorno. não. Sim, principalmente a mulher, principalmente a mãe. Aí eu gostei de trabalhar isso. Vocês perceberam que o final deixa aberto? Se realmente aconteceu toda a fantasia, ou se é uma história real e a mulher simplesmente jogou o bebê dela na fogueira de graça. Eu não gostei de proteção. Eu li aquilo e fiquei, meu Deus, cadê? Ela no final sendo alimentada com pão e água. É pão e água pro resto da vida dela e ela fica lá. Dá para sentir a dor dessa mãe? Toda a descrição dela falando sobre o bebê dela, falando que ela viu o bebê no berço, não era mais o filho dela e ela sabia que aquilo não era mais o filho Que ela dela. precisava fazer aquilo com ele. Vocês cheiro, conseguiram... olha o aroma. o que eu ia falar. Vocês conseguiram, enquanto estava lendo, perceber o cheiro? Eu nunca senti cheiro de defunto. Eu acho que Mas carne queimando. Carne queimando, o imaginaram? cheiro do troll pra mim, sabe quando você vai tirar o lixo e pinga aquele chuvinho? É, aquele É. choraminho. Eu não sei, me lembra banheiro químico de carnaval. Banheiro químico de carnaval, é basicamente. É sim, Que ele deve ter um cheiro bem ácido, aquele O cheiro cigarro- que quando passa por você, tipo, arde o seu nariz. E também dá pra perceber como ela tava louca quando ela fala que ela escutava o marido chorar e gritar e ela só continuava encarando lá, tipo, Ela só tava ali. escutando e Mas- vendo aquilo. E ela disse no finalzinho lá que ela não entendia porque ela Tava sendo ali. presa. Entendeu? Porque Porque ela tinha salvou. salvado. Pra pessoa que é insana, o que ela tá passando é completamente irracional. E porque no caso antigo, no outro bebê, o PR, as pessoas levaram aquilo como uma salvação para a terra deles. Ela foi criada. Que tava desolada, né, assim. Então ela cresceu tendo aquilo na cabeça de algo certo a se fazer. Só que quando aconteceu com ela, prenderam ela, tentaram. E ela não entendeu. E o marido dela nessa história? Qual é o papel dele? Secundário? Ele é uma Não porta. faz nada, ele vê o bebê assim. Ele nem olha pro bebê antes. Eu acho que uma porta teria um pouco melhor que ele. Não, mas é isso mesmo. Então, a estrutura dele é ele ser um merda, tipo, ele só não existe. Ele tranca a mulher dele lá também, com a ajuda dos vizinhos, se eu não me engano, no final. A ideia de ter É uma um marido. forma de ajuda? Ou Ou, só piora a situação, né? ou ele só quer se livrar Ele do só chama problema? ela de louca e trata ela como se ela fosse. Porque, como Aí- o professor disse, antigamente o estado mental da mulher era muito ruim. Precarizato, não era ignorado completamente. Então, pra ele, aquilo era, entendeu? Você Nossa, sabe a fingir. A gente acabou de matar o nosso filho. Você surtou, Sendo cara. que em nenhum momento ele se deu o trabalho de olhar pro berço e falar, isso aqui não é meu filho. A ideia do personagem ser meio apagado, de ter poucas características, é justamente para reforçar a ideia de solidão da protagonista.
Ela tava sempre A sozinha em todos a os momentos. solidão da criança, por isso. Sim, de ter um abandono uma mesmo. coisa. É isso, exatamente isso. Uma coisa, a família Adams, ela tem aquele conceito de que ela é uma família fora do normal, né? E por isso que o Gomes ama tanto a Morticia, que eles não são uma família tradicional, né? A ideia deles é fugir. Então a brincadeira é, na família tradicional o marido não ama sua esposa, então com uma família Adams, ao contrário disso, Ele ama. ele é completamente apaixonado por ela. É uma obsessão que não pega. Principalmente em culturas anglo-saxões, tipo, como chama em inglês? Anglóficas. Americano e Estados Unidos, Irlanda, a relação familiar é isso mesmo, o marido ignora a esposa cuida da casa sozinha. Na famílias latinas já é um pouquinho mais caliente das coisas. Tem uma estrutura familiar A diferente. Europa. Não, mas a Itália também é faz assim. frio. A Espanha também é assim. Agora o norte da Europa que é mais já isolado. Agora o sul da Europa já é mais. Tanto é que As relações entre pessoas de forma romântica é muito mais fria. Até mesmo em amizade, eles são muito mais frios. Então você consegue ver isso no livro. Você consegue sentir ali a solidão que ela e a outra mulher também sentiam. Porque quando ela tirou a própria vida, não teve nenhuma alusão a outra pessoa ali ajudando ela. Ela era sozinha e ela. sim, ele é A solidão. visão masculina no texto, ele sofre ou ele está apenas com medo dos julgamentos da sociedade? Apenas o julgamento da sociedade. Porque tem uma parte no livro que eles falam assim, que eles iriam criar aquela criança dentro da casa. Para os vizinhos não perceberem. o que estava acontecendo, que o bebê já não era mais bebê. E ele sabia que aquilo não era o filho dele, só que ele simplesmente Não prestou atenção. deixa aí, porque senão todo mundo vai achar que a gente é louco. Cuida aí, cuida. Não é ele que ia cuidar. Não, é isso mesmo. A ideia de ser um pai ausente, de Ele ser uma... não ia cuidar, ela ia cuidar. Sim. E depois, na hora que deu tudo errado, meu Deus, meu filho. Filho, nossa. Então, vamos começar por aqui já, é isso? Não, eu queria que vocês dessem o parecer final, para a gente fazer o fechamento. E a gente Muito dá, obrigado pela participação. infelizmente, a participação de vocês foi tremendamente legal. Maravilhoso. Eu estou muito honrado pela leitura que vocês fizeram. Vocês pegaram tudo certinho. Adorei mesmo, de verdade, o feedback de vocês. Então, opinião final do conto. Assim, foi muito bom, mas eu acho que tinha que ter uma continuação. Uma nota 9, só porque não tem uma continuação. Porque não é mais Vocês não acham Todo bom que essa terror. abertura é para vocês se sentirem um pouco o autor? De certo fato, esses finais, livros, filmes que tem o final em aberto, são bons, se você parar pra Sim, pensar. Sim, dá eu mais, amo. Eu escrevo quase todos os meus dá contos assim, mais tá? espaço pra você pensar. É pra vocês que é maluco mesmo. Mas eu tenho ansiedade de deitar no chão e chorar. Exato. Eu também tenho ansiedade. Aí eu gosto de passar pros outros. É como se fosse uma... Fazer uma troca. Exato. Mas quem Quer que falar alguma conseguiu coisa, Ângela? ficar distraído? Deu para perder a vontade de ler? Ou prendeu do começo ao fim? Prendeu do começo ao Eu fim. entender mais. Então você já está de parabéns, professor. Muito obrigado. É Eu difícil. fiquei besta que, tipo, entreguei num dia, no outro dia todo mundo já tinha lido já. Porque é difícil. Gente, não, Você tem textos cansativos que a pessoa para, não quer ler. E o seu, pelo que eu percebi, eles entraram na história, participaram da história, porque no final eles iam ter que imaginar o final. E isso é muito legal, tanto para o autor e quanto para o escritor. O escritor vê a que ponto chegou a sua obra. Sim. Né? Então, parabéns, Pro. O texto é muito bom, o livro também. E a gente espera, a gente sabe que você tem outros títulos, a gente conversar mais. Sim, claro, Sim, pelo menos com fazer com certeza. frequência isso. Foi muito proveitoso pra mim, achei muito legal essa dinâmica. Tentar fazer isso mais vezes. Por favor, escreva mais. Continue a história, continue. Eu tenho uns 30 publicados. A gente pode ir trabalhando. A volta do bebê. A Então, outra da mãe como um espírito. eu não gosto muito de fazer sequências. A história ali... Mas não tem que gostar, não. Nesse caso, o primo do bebê voltou. Ou é bem uma continuação. Sai, fez alguma coisa. A mulher, depois de muitos
quantos anos trancado no porão desse jeito. Ela voltar zumbi assim. Ela voltar. Porque Vocês me alimentaram É, com pão e água. Vocês são ingrato! Agora eu sei ser o pão e ela começa a comer. Exato. Agora eu vou alimentar vocês com água e pão. Então, gente, Pode encerrar? muito obrigada, adorei também. Achei muito Foi bem proveitoso também. legal. E como sempre eu gosto que a gente bate a primeira e a primeira que fica. Parabéns a todos nós. Parabéns, Fred, nosso cameraman. Obrigada, gente. Obrigada. 25 minutos.